Se você sente que está sempre fazendo tudo, se esforçando, se sacrificando, e mesmo assim parece que nunca é suficiente, tem algo acontecendo com você, e não é o que você pensa. Talvez você acredite que o problema é falta de reconhecimento, ou que as pessoas ao seu redor não valorizam o que você faz. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro problema não está fora? E se a forma como você pensa, age e até ama estiver sendo guiada por padrões que você nem percebe? Padrões invisíveis, silenciosos, automáticos, que fazem você repetir os mesmos comportamentos mesmo quando eles estão te desgastando por dentro. Porque existe uma coisa que controla sua vida muito mais do que disciplina, mais do que motivação, mais do que força de vontade: desejo. E o mais perigoso é isso. Na maioria das vezes, esse desejo nem é seu. Alguém ou alguma coisa ensinou o seu cérebro a querer exatamente aquilo que te prende. Nesse vídeo, você vai entender como hábitos são criados sem você perceber, por que você continua fazendo coisas que te machucam e como um simples mecanismo psicológico pode estar controlando suas escolhas, seus relacionamentos e até a forma como você se enxerga. E quando você enxergar isso, não tem como desver. Então assiste até o final, porque o que você vai entender aqui pode mudar completamente a forma como você vive e, principalmente, a forma como você se prende. Você acha que está no controle da sua vida. Mas e se eu te dissesse que a maior parte das suas decisões não são decisões? São padrões, automáticos, invisíveis, repetidos todos os dias sem você perceber. Existe uma história real que revela isso de forma assustadora. Um homem que perdeu completamente a memória recente. Ele não lembrava do próprio filho, não lembrava do que tinha feito minutos atrás, não conseguia formar novas lembranças. A vida dele simplesmente resetava o tempo todo. Mas aqui está o que ninguém esperava. Mesmo sem memória, ele ainda conseguia viver. Ele levantava, andava pela casa, abria armários, encontrava comida e até saía para caminhar sozinho, voltando para casa sem se perder. Agora para e pensa nisso. Como alguém que não sabe onde está consegue voltar para casa? Como alguém que não lembra de nada ainda sabe o que fazer? A resposta muda tudo. Porque ele não estava usando memória, ele estava usando hábitos. Seu cérebro tem uma parte primitiva, silenciosa, que armazena padrões. E quando algo se repete o suficiente, ele para de pensar e começa a executar. Automático, sem esforço, sem consciência. Cientistas provaram isso com um experimento simples. Ratos foram colocados num labirinto. No começo, caos. Eles erravam caminhos, exploravam, pensavam, hesitavam. O cérebro deles estava em atividade máxima. Mas depois de repetir o mesmo trajeto várias vezes, algo mudou. Eles pararam de pensar. Simplesmente corriam direto até o objetivo. Rápido, preciso, automático. E o mais assustador, a atividade cerebral caía drasticamente. Ou seja, quanto mais o hábito se fortalece, menos você pensa. Agora traz isso para a sua vida. Quantas coisas você faz no automático? A forma como você reage, como você fala, como você ama, como você se frustra. Tudo isso pode ser só um loop. Você acha que está escolhendo, mas muitas vezes você está só repetindo. Repetindo padrões antigos, repetindo emoções condicionadas, repetindo versões de você que já nem fazem sentido mais. E aqui está a verdade desconfortável. Se você não controla seus hábitos controlam você. Aquele homem, mesmo sem memória, conseguiu construir novos caminhos, simplesmente repetindo ações. Isso significa uma coisa poderosa. Você não precisa de motivação, você não precisa se sentir pronto, você precisa de repetição, consistência, consciência. Porque toda vez que você repete algo, você está ensinando o seu cérebro quem você é. Então a pergunta não é, por que minha vida é assim? A pergunta é, que padrões eu estou repetindo todos os dias sem perceber? Porque no fim, você não é o que você pensa, você é o que você repete. E se você quiser mudar sua vida, você não começa com grandes decisões. Você começa com pequenos hábitos, repetidos,
todos os dias, até que, sem perceber, você se torna alguém completamente diferente. Mas aqui é onde a história fica ainda mais perigosa, porque não basta ter um hábito. O que realmente controla você é o desejo por trás dele. No começo do século passado, um homem entendeu isso melhor do que ninguém. Claude Hopkins, um dos maiores publicitários da história. Ele não vendia produtos, ele criava comportamentos. Naquela época, quase ninguém escovava os dentes, mesmo com problemas graves, mesmo com dor, mesmo com dentes apodrecendo, as pessoas simplesmente não sentiam vontade. Até que Hopkins fez algo genial. Ele não tentou ensinar lógica, não falou de saúde, não explicou ciência. Ele fez algo muito mais poderoso. Ele criou uma necessidade onde ela não existia. Passe a língua nos seus dentes. Simples assim. E de repente, você sente uma película, algo estranho, incômodo, imperfeito. Aquilo sempre esteve lá, mas agora você não consegue ignorar. E é nesse momento que o jogo vira. Porque o cérebro não reage à realidade, ele reage ao que chama a sua atenção. Hopkins pegou algo invisível e transformou em um gatilho, uma deixa, e depois conectou isso a uma recompensa irresistível. Beleza, confiança, aceitação, um sorriso perfeito. E então, sem perceber, milhões de pessoas começaram a repetir o mesmo comportamento todos os dias. Não porque eram disciplinadas, mas porque passaram a desejar. Esse é o ponto que muda tudo. Hábitos não nascem da lógica, eles nascem do anseio. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas se perde, porque tentam mudar de vida usando força de vontade, quando, na verdade, deveriam estar mudando o que desejam. Agora pensa na sua própria vida. Quantos dos seus hábitos foram realmente escolhidos por você? E quantos foram instalados sem você perceber? Redes sociais, comida, relacionamentos, procrastinação, autossabotagem. Tudo isso segue o mesmo padrão. Uma deixa, uma ação, uma recompensa, mas principalmente um desejo invisível sendo alimentado. E agora vem a parte mais desconfortável de todas. Se alguém souber como ativar esse desejo, essa pessoa pode influenciar completamente seu comportamento. Foi assim com a pasta de dente, e continua sendo assim todos os dias, com tudo ao seu redor. Mas a história não termina aí, porque mesmo quando você tem o produto perfeito, mesmo quando a recompensa é real, se não existe um gatilho claro, o hábito nunca se forma. E foi exatamente isso que quase destruiu um produto bilionário. Um produto que funcionava perfeitamente, mas que ninguém usava. Porque, diferente da película nos dentes, o problema que ele resolvia era invisível. E quando você não percebe o problema, você nunca ativa o comportamento. E é aqui que entra a terceira peça, a mais ignorada e a mais poderosa de todas. O cérebro não cria hábitos apenas com repetição. Ele cria hábitos quando começa a antecipar a recompensa, quando ele aprende a desejar antes mesmo da ação acontecer. E no momento em que isso acontece, o comportamento deixa de ser esforço e vira impulso. É assim que um simples gesto se transforma em algo automático. E é por isso que algumas coisas você simplesmente não consegue parar de fazer. Não é falta de disciplina, não é fraqueza, é porque alguém ou alguma coisa ensinou o seu cérebro a desejar aquilo. E agora a pergunta que realmente importa é: você está no controle dos seus desejos ou só está reagindo a eles? Porque no momento em que você entende isso, você para de lutar contra hábitos e começa a reprogramá-los. E é aí que a mudança de verdade começa. E agora você começa a entender que aquilo que você chama de quem eu sou, muitas vezes é só um padrão repetido tantas vezes que virou automático. Assim como Claude Hopkins ensinou pessoas a escovarem os dentes todos os dias, sem que as pessoas percebessem que estavam sendo condicionadas. E assim como Febreze falhou até entender o gatilho certo, a sua vida também está sendo guiada por deixas, recompensas e, principalmente, desejos invisíveis sendo alimentados. O problema nunca foi só o que você faz, é por que você sente vontade de fazer. E enquanto você não enxergar isso, vai continuar preso no mesmo ciclo, se esforçando, se doando, tentando ser suficiente e, no final, se sentindo vazio.
Mas agora você tem algo diferente: consciência. E isso muda o jogo. Esse vídeo foi inspirado no livro O Poder do Hábito, do jornalista investigativo americano Charles Duhigg, uma obra que revela como hábitos realmente funcionam e como eles moldam praticamente tudo na nossa vida. Vou deixar o link do livro para compra para quem quiser se aprofundar ainda mais no estudo do hábito. Se esse vídeo fez sentido para você, se alguma parte mexeu com você de verdade, então se inscreve no canal e deixa o like, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que estão vivendo exatamente esse conflito. Comenta aqui embaixo qual parte mais mexeu com você e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso, mesmo que essa pessoa seja você, assistindo de novo. A gente se vê no próximo vídeo.